Boa noite, pessoal. Vai contar isso, né? Não, vou colocar. Será que eu Vai lá. A paz do Senhor, pessoal, estamos novamente aqui em mais um Teamcast, um podcast da UAADA, e hoje nós estamos com os nossos visitantes aqui. Primeiro, a Deliane Matias. Ela tem 19 anos, é teóloga, embaixadora do QGU, está fazendo faculdade de letras em língua portuguesa, é coordenadora da Escola Bíblica Dominical, coordenadora de adolescente e ainda é professora da Escola Bíblica também. O nosso irmão diácono Juan Pinheiro, ele é diácono, ele é professor da EBD, embaixador e tem 22 anos. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço desde já a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente para falar de mais um projeto da nossa convenção, né? Que Deus tem levantado os nossos pastores para estarem na frente desses projetos, ajudando principalmente a nossa juventude, que tanto carece do conhecimento da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo aí no nosso Teamcast. Paz do Senhor Alexandre, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que estão disponibilizando aqui o pessoal da UAADA, né? E nós sabemos a importância, né, desse projeto que foi implantado ali pela Comiadep, QGU, e agora quando chega aqui em Abaetetuba, né, que muitas vezes a gente vê a dificuldade que o jovem cristão ele enfrenta na faculdade, né? E por mais que muitos digam e falem, mas eu não passo nada pela minha faculdade, lá não tem nenhuma ideologia, não tenho problema com ninguém, mas nas entrelinhas a gente vê que as ideologias elas vão sendo disseminadas facilmente e a gente acaba se alimentando com isso quando a gente não tem, digamos assim, um estudo profundo da palavra. E o nosso projeto ele é muito importante para trabalhar com os jovens, com que já estão nesse ambiente e que pretendem estar, os adolescentes que um dia estarão lá. Então a gente está aqui para representar não só os embaixadores universitários do QGU, mas também trazer os jovens para esses espaços, não com um espaço de, muitas vezes, intimidador, né? Não tenho medo de ir para a faculdade, tenho medo de ir para a universidade, ou os pais mesmo, se meu filho for para a universidade, se meu filho for para a faculdade, ele vai se perder lá dentro. Mas a gente quer tirar esse estigma, trazendo esse projeto que é para sustentar a fé, né, e auxiliar nessas ideologias e trazer elas, digamos assim, de uma forma contrária àquilo que o cristianismo ensina, e também de que forma nós podemos nos defender nesses ambientes. Deve fazer alguma apresentação? A paz do Senhor, também tem que fazer minha apresentação, né? Agradeço pela oportunidade. Eu acredito que aqui a gente está para dar assim, mais um norte sobre o que é o projeto. Sim. Até então a gente já tem passado por algumas supervisões, já tem mostrado sobre o que se trata o projeto e o que a gente aborda. Os temas que nós abordamos são geralmente voltados por aquilo que as pessoas chamam de temas polêmicos, que até mesmo são temas considerados um tabu, principalmente dentro da igreja. Então, nós vemos que esse projeto, ele vem, na verdade, como uma resposta de Deus para a oração de muitos jovens, porque eu acredito que muitos jovens estavam pedindo por isso. Porque se você olhar hoje, como o Juan falou, nas universidades, a gente sofre, sim, de certa forma, ali, entre aspas, uma perseguição ideológica, principalmente nós cristãos. A gente vê que o cristianismo, ele é uma religião perseguida ideologicamente, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse ambiente universitário, nós precisamos tornar o cristianismo relevante, porque até então nós vemos que ele não tem relevância alguma. Na verdade, uma pessoa cristã na universidade é muitas vezes taxada como uma pessoa fundamentalista, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento de nada. E nós, como universitários, como embaixadores, nós queremos, na verdade, provar o contrário, porque realmente não é isso, sabe? Não é essa questão de que somos fundamentalistas ou que somos ignorantes. A Bíblia, ela tem essa relevância. A palavra de Deus, ela tem essa relevância. O cristianismo tem a sua relevância. Então, o projeto, ele visa, acima de tudo, que a gente venha poder a defender a nossa fé no ambiente universitário, mas também mostrar que o cristianismo, ele é relevante, sim, para o contexto universitário. Muito bem.
Você falou a respeito de defesa, né? Você disse um pouquinho sobre o que seria o QGU, mas para deixar mais informado as pessoas que estão nos assistindo, né? O que seria realmente o projeto QGU e os embaixadores aqui em Abaetetuba? O QGU, na realidade, ele é o quartel-general da UMADESPA. Então, ele, de maneira geral, engloba todos os jovens do estado do Pará. Só que a partir do QGU há meio que ramificações. E o projeto dos embaixadores é como se fosse uma ramificação do QGU. A gente já tem, por exemplo, o projeto teológico aqui, que já está em desenvolvimento aqui em Abaetetuba, né? E agora nós temos essa nova ramificação, que seria os embaixadores universitários do QGU. E como já falei, o projeto dos embaixadores, ele visa principalmente a defesa da fé, ou seja, na área apologética, que na teologia nós sabemos que está totalmente ligado à defesa da fé. Muito bem. Vocês sabem me informar como é que iniciou esse projeto? Quem foi que idealizou? Como foi feito? Sim, ele foi, assim, quando começou de fato, foi no final do ano de 2023. Mas no Congresso da UMADESPA, que teve em julho, o pastor Gilberto, ele meio que recebeu uma revelação de Deus sobre que os jovens das universidades clamavam por socorro. Então, ele logo começou a meio que bolar ali o que seria aquilo, né? Começar a elaborar o projeto dos embaixadores. Então, ele começou a ligar para alguns pastores, falando sobre o que seria isso, como ele queria desenvolver, e foi ligando para vários pastores falando sobre isso. Até que ele ligou para o pastor Gesanias, que é pastor lá da Igreja da Assembleia de Deus de Marituba, e ele compreendeu mais ou menos o que o pastor Gilberto queria. E ele pediu a ajuda do seu filho, o pastor Gesiel, e eles começaram a meio que desenvolver o projeto, né? Como os temas que iriam ser abordados, como iria ser abordado. Então, foi nisso que o projeto dos embaixadores veio a se desenvolver. Então, eles apresentaram para o pastor Gilberto o projeto ali, tudo como seria, e o pastor Gilberto se agradou, que era exatamente o que ele queria. E então, começou a ser desenvolvido. Eles convocaram jovens, né, de várias supervisões, de outras cidades daqui do estado do Pará, para que pudessem se reunir lá na Comiadepa para ter essas aulas. Vocês dois, no caso, que ministram as aulas, né? A gente recebeu algumas perguntas lá no Instagram, né? E uma delas era a respeito das aulas. Eles queriam saber como é que vocês elaboram elas, se tem já uma planilha ou algo do tipo. Nossas aulas, elas todas vêm de lá. Por enquanto, nós não elaboramos porque é preciso ter esse diálogo, né? Já que nós vimos que, como a Deliane falou aqui, é um projeto que vem aqui da convenção, né, do QGU, aí isso já é uma ramificação dos embaixadores. Nós temos o professor, o pastor Gesiel, que é quem elabora e quem ministra a todos juntos, e eu digo que as nossas aulas elas sempre são formuladas em conjunto, né? No caso, seria igual a escola bíblica dominical, né? Nós recebemos já um conteúdo e repassamos. Nós precisamos estudar em cima daquele conteúdo e repassar para os alunos. E repassar. Aí é bom que nos encontros que nós temos ali em Belém, né, ou virtualmente, o diálogo é que vai, digamos assim, fomentando a aula, dando mais estrutura, o escopo melhor para que ela seja desenvolvida juntamente conosco, no caso, né? Hoje nós temos 2 temas que nós abordamos em todas as supervisões que nós vamos, que é a homossexualidade, que é trabalhada pela Deliane, e o segundo tema é cristianismo, umbanda e espiritismo, que é trabalhado por mim, né? E aí essas 2 aulas elas são divididas em 2 domingos. No domingo nós trabalhamos só com a questão da homossexualidade, damos uma introdução sobre o assunto, sobre o que é o QGU, os projetos embaixadores universitários do QGU. Falamos como um jovem, um adolescente, uma pessoa que é cristã, ela precisa estar preparada para defender a sua fé, porque não é simplesmente falar, eu creio. Todo mundo crê, agora se está preparado para defender a sua fé, já é uma outra história, é preciso ter um preparo a mais. E eu acho que esse preparo, é muito convicto que eu falo isso, que é preciso o jovem ele ser
um ser pensante, cognitivo, racional, né? Porque é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Então, se ele nos chama de seres racionais, é justamente focando nessa defesa, como o Pedro também fala isso, né? Que nós precisamos estar preparados para responder, né? A todo mundo, qualquer pessoa que pergunta, olha, qual é a razão da tua fé? A da esperança que é em nós precisamos estar preparados para responder isso. Então, nós preparamos nesse sentido. Depois nós vamos para um assunto que é um tabu muito grande hoje, dentro do contexto cristão, né? Que é a questão da homossexualidade. E nós discutimos esse assunto de uma forma bem tranquila, trazendo perguntas, questionamentos. Inclusive, nós tivemos uma última palestra agora, nas últimas supervisões no Monte das Oliveiras, nas últimas supervisões que nós fomos. E ali nós levantamos alguns questionamentos, algumas perguntas, e foi uma discussão muito boa, né? Porque nós vimos também não só a questão do interesse dos alunos em aprender, mas também, digamos assim, de um certo pensamento que às vezes ele é equivocado. Sim. Em alguns termos, no caso, que precisam ser trabalhados para que todo cristão ele venha conseguir saber essa diferença, o que é a homossexualidade. Trabalhamos uma pergunta que foi muito polêmica: é possível ser cristão e gay e ser homossexual e tudo mais? Então, é uma questão muito complicada que a gente precisa pensar antes de responder, ponderar e saber que toda pessoa que vai responder uma pergunta assim, ela traz inúmeros pensamentos, inúmeras realidades para dentro dessa conversa. E após isso, né, nós ministramos sobre o espiritismo, umbanda e cristianismo, e as religiões de matriz africana hoje elas são muito presentes, né, e por serem minorias, hoje elas ganham, digamos assim, um grande espaço. Toda religião é digna, né? Nossa Constituição fala isso, então a manifestação religiosa ela é permitida a qualquer pessoa. Só que a gente precisa ter uma certa capacidade de distinguir até que ponto eu preciso respeitar e até que ponto eu preciso concordar. Concordar não é a mesma coisa que respeitar, a gente precisa ter isso em mente, porque a partir do momento que eu concordo, eu vou adotar, no caso, né, alguns pensamentos de outras religiões que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia me diz. Aí você vai dar espaço já para o sincretismo religioso, que é misturar tudo no mesmo balde e querer se alimentar de todas as coisas que não é assim que a Bíblia nos ensina. Muito bem. Pegando esse gancho aí que você falou sobre o tabu do homossexualismo, né? É você que fala mais a respeito, né? Você tem mais domínio. Essa pergunta é muito interessante. É possível ser cristão e ser homossexual? Aí eu trago o questionamento que foi feito por muitos deles lá, né, nessa última palestra. Na verdade, não foi o questionamento, foi o levantamento que eles fizeram. Eles falaram que sim, que era possível. Por quê? Eles julgavam que o termo cristão se referia a crer em Deus. Só que a própria palavra do Senhor diz que até mesmo os demônios creem e temem a Deus. Sim. Então, assim, no sentido da palavra cristão, nós sabemos que ser cristão é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e obedece às suas leis. Resumidamente, isso é ser cristão. Então, se eu sou cristã e obedeço às leis do Senhor, obviamente não é possível ser cristão e homossexual, porque a palavra do Senhor, ela condena a prática homossexual. Veja bem, a prática. Então, assim, nesse contexto, nós já entramos em outros assuntos. Sim. Que aí, quando falamos sobre a prática homossexual, nós já vamos chegar no determinado assunto. Mas então, e uma pessoa que tem essas tendências homossexuais, como ela deve se portar? Então, nós explicamos que a tendência em si ela é involuntária, ou seja, é algo que a pessoa sente e ela não pode mudar aquilo, sabe? Sim. É um sentimento involuntário. No caso, seria a mesma coisa do pecado Do homem. heterossexual. Isso, Cara. Então, assim como eu tenho desejo por mulheres, no caso, exatamente. isso seria... Só que é um desejo, digamos assim, que é desviado. No caso, Isso. o hétero tem o desejo para com a mulher, já o homossexual tem o desejo para Para a pessoa do mesmo sexo. Só que é o mesmo Mas no caso, desejo. na questão da prática que eu falo, Sim, como a Isso. Deliane falou. Aí- Então, por exemplo, eu sendo jovem, se eu me deitar com uma mulher fora do casamento, é pecado. É pecado. Exatamente. no caso do homossexual,
mesmo que seja casamento, né? Mesmo assim, diante de Deus seria uma abominação aquilo. Sim, Então, no caso, seria exatamente. mais a prática. Exato. Porque hoje em dia a gente vê pessoas, elas sendo cristãs, né? E tendo essa tendência para o homossexualismo, só que não se deixando levar por isso. Exato. Lutando, na verdade. Lutando. Assim como um jovem cristão é homem que hoje às vezes namora ou que, digamos assim, tem o desejo pela mulher, ele luta contra ele mesmo também. Isso. Até o momento dele, digamos assim, se preservar de todo mal, para que ele não caia em tentação, ele está lutando contra ele mesmo. Ele está lutando contra os desejos, contra as vontades que tentam dominar ele, e ele vai lutando, vai lutando, vai lutando. Assim também é uma pessoa, digamos assim, que tem esse desejo já pelo homem, no caso, né? Ele luta contra ele mesmo. Até o momento que ele estiver lutando e não cair em tentação, está ali lutando para ser liberto daquilo e tudo mais, para ele encontrar a varoa dele. A respeito ainda sobre o homossexualismo, vocês costumam falar aonde isso começa? A gente nunca abordou em si, até porque eu acredito que isso é uma questão muito pessoal. Sim. Vai muito de pessoa para pessoa. Então, quando eu estudei e estudo muito, principalmente na área da sexualidade, nós vemos inúmeros casos de pessoas que têm a tendência desde criança, ou de pessoas que, por exemplo, passaram por algum abuso sexual na adolescência e começaram a ter tendências para a homossexualidade. Então, assim, nós temos inúmeros casos. Então, é algo muito pessoal e muito incerto de dizer onde começa, sabe? Então, assim, não é algo certo sobre esse assunto. Então não tem como a gente abordar assim, até porque nós abordamos de maneira geral. Nós falamos de maneira geral sobre o assunto. Sim. E como o nosso tempo ele ainda é um pouco reduzido no que temos, entrar nesse assunto levaria bastante tempo. Porque, como eu falei, são inúmeros casos. Então, eu deveria explicar sobre todos esses casos. Até porque, se eu fosse falar, vamos supor que tem ali, né, pessoas, meninas, meninos, que têm essa tendência, mas como eu falei, cada um é um caso, sabe? Cada um está passando ali por uma situação diferente. Uns pode ser desde criança, outros, como eu falei, dessa questão do abuso. Então são inúmeras questões assim que podem levar uma pessoa a ter a tendência ou ela mesmo já nascer com a tendência. Entendi. Normalmente eu estava assistindo um debate hoje, né? E normalmente aquelas pessoas que defendem ser cristãos e mesmo assim praticar a homoafetividade, né? O principal argumento deles colocando a Bíblia, que é aceito por Deus. O que não é aceito por ele, no caso, seriam cultos com esse tipo de prática, né? Porque se trata de algo cultural, principalmente quando é citado em Levítico capítulo 18. Isso. Porque quando o Senhor dá essa instrução a Moisés, lá em Levítico capítulo 18, realmente estava se referindo ali a uma prática cultural. Só que nós fazemos uma divisão em Levítico que é assim. Nós sabemos que em Levítico há as leis morais e as leis culturais. As leis culturais, de fato, elas não se aplicam a nós cristãos hoje, porque eram leis naquela época, leis especificamente para o povo judeu. Mas nós sabemos que há também as leis morais. E quando você olha Levítico 18, não está falando apenas da prática homossexual. Lá está condenando o incesto, a zoofilia. Então, há todas as práticas sexuais ali que são condenadas. E a homossexualidade é uma delas. A prática homossexual é uma delas. Então, nós vemos que Levítico capítulo 18 se trata especificamente de uma lei moral. Então, não foi algo somente para aquela época. É algo que se estende desde lá do povo judeu até hoje para nós cristãos. Tanto que no Novo Testamento é citado novamente isso e se torna uma proibição. É uma proibição na realidade. Lá em Romanos, né, o apóstolo Paulo, quando ele vai colocar alguns primeiros capítulos, né, ele vai dizer que os homens deixaram o seu curso natural, se achegando aos homens, e as mulheres também fazendo a mesma coisa, chegando às outras mulheres.
Então, se fosse uma coisa somente de lei, né, e para o povo judeu, tinha ficado somente ali no Antigo Testamento, né? Só que existem, como ela falou, a moralidade de Deus é uma coisa eterna. Os princípios deles, eles são, não tem uma validade. Foi até o Antigo Testamento, agora Deus mudou, agora é outra coisa. Como as pessoas pensam, não. No Antigo Testamento Deus era um, e no Novo Deus é outro Deus agora, totalmente diferente. Agora Deus é amor, Deus é paz, Deus é tudo tranquilão. Mas não é verdade. O nosso Deus, ele permanece o mesmo, né? O que muda são as nossas atitudes para com ele. Mas os princípios, principalmente essa questão de princípios que são prismas imutáveis de Deus, tratando da moral dele e, digamos assim, do jeito que nós precisamos nos comportar diante dele, né? Se tratando do nosso caráter, isso aí não vai ter como mudar. Se a gente quiser ir para o céu, a pessoa falar, não, mas é preciso ter fé, é só a fé que nos leva. Realmente, a fé nos leva a Cristo. Só que depois da nossa fé nos levar a Cristo, nós recebermos a Ele, aí Ele pede o quê? A nossa mudança. E essa mudança, ela precisa ser guiada pela palavra dele. Quando ela fala a palavra, ela engloba toda a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso em mente, do negar a si mesmo, de seguir, de ser convertido realmente, deixar nossas antigas práticas e nos chegarmos a ser um novo homem. Eu vim como estás. Exatamente. Aí a pessoa fala, não, mas Deus me aceita como eu sou, e não aceita nada. Deus, ele te recebe como tu é. Não, pode vir como tu tá, porque esse negócio não, eu tô me preparando ainda para esse negócio é furado. Desse jeito nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar, então se fala assim, tô me preparando para me aceitar Jesus, então nunca vai aceitar, porque realmente é preciso de uma atitude chegar na condição que tu estiver. Se estiver, estou na minha condição de pecador, tendo esse pecado, tendo mais esse, não importa. É eu chegar a Cristo, é Ele que vai me limpar, me purificar, me transformar. Eu venho como eu estou, mas aqui eu não continuo como eu estou, não. Tem que ser transformado. Realmente. Eu tenho até um exemplo dessa sua citação, né? Eu tenho um tio que ele por muito tempo chegou até ir beirando o tráfico, né, de drogas. Ele enchia a cara, morava em Belém, e ele sempre falava a mesma coisa. Não, só vou aceitar Jesus quando eu estiver preparado. Porque é uma coisa séria, realmente é uma coisa séria, exatamente. Né? Porém, ele estava enganado. Ele não tinha como se preparar para aceitar Jesus. Tem como. E teve um momento na vida dele, né, lá na nossa congregação, ele estava ajudando alguns irmãos que ele sempre gostou de ajudar. Então, a irmã Macedo, não sei se vocês conhecem ela, chamou ele para aceitar Jesus e ele não queria de jeito nenhum. Ela insistiu um pouco e ele decidiu aceitar. Foi lá na frente, aceitou Jesus. E as práticas que ele falava que ele tinha que deixar antes para depois aceitar Jesus, depois que ele aceitou Jesus, que ele conseguiu deixar essas velhas práticas. É o poder regenerador de Cristo, no caso, que faz na nossa vida dessa maneira, né? Agora, se a gente quiser preparar a casa antes para ele morar, é um negócio que fica feio. É interessante falar sobre isso porque isso envolve também um pouco da questão da homossexualidade. O que é que a gente ouve hoje muito de jovens que estavam na igreja, mas que saíram porque eles dizem, não, eu não consegui mudar, eu pedi para Deus tirar esse sentimento de mim, e ele não tirou e tudo, é a coisa que eu mais ouço. Sim. Ou já ouvi desses famosos, né, que estavam no mundo gospel e que saíram, de pessoas próximas de mim. Só que aí é que entra a questão. As pessoas, elas confiam em si mesmas na questão da mudança. Que nem como você deu o exemplo do seu tio. É uma pessoa que está confiando muito nas suas próprias forças para mudar. E sendo que não é assim. Se fosse depender de mim, de nós mesmos, a gente não muda. Quem opera essa mudança é o Espírito Santo. E a gente precisa entregar isso na mão dele. E o que também é outro erro que entra é que muitos o quê? Eles buscam a heterossexualidade. Só que uma coisa que a gente sempre menciona, a heterossexualidade não é sinônimo de santidade. Uhum. Ou seja, não adianta você pedir para Deus, Deus me torna hétero. Porque
qual vai ser a diferença? Você vai se tornar, vamos supor, Deus te torna hétero, mas aí você depois vai ter uma Continua na inclinação, prática do pecado. vai ter uma inclinação para pornografia, vai ter uma Pra inclinação fornicação. para fornicação. Ou seja, nós temos sempre inclinações para o pecado e sempre vamos ter enquanto vivermos aqui nessa terra. Então é algo que não dá para mudar. É o mesmo que eu chegar para Deus e falar: Deus, tira a minha cruz. Não tem como. Enquanto vivermos nessa terra, nós vamos ter que carregar essa cruz. Nós vamos ter que conviver com isso, com o velho homem. Nós ainda convivemos com o velho homem. Tem até uma frase do Martinho Lutero que eu acho muito interessante, que ele fala assim: eu achava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri, parece que ele usa o termo, que ele sabia nadar. Sabia que o miserável sabia. Então é exatamente isso. O velho homem vai acompanhar a gente, ou seja, os desejos ainda vão estar ali. Só que qual é o diferencial? É que agora Deus está ali também comigo, o Espírito Santo está ali comigo. Então ele vai me ajudar a renunciar àqueles desejos. E isso é algo que vale para qualquer pessoa, para qualquer cristão. Quando eu recebo o Espírito Santo, não sou mais eu lutando contra aquela fraqueza, mas é o Espírito Santo me dando força. Porque realmente é só Ele que pode nos dar força para vencermos as nossas fraquezas. E isso se aplica tanto a um heterossexual que luta contra a fornicação, contra a pornografia, como também para o homossexual que luta contra a prática homoafetiva. Bem, muito bem. Vocês não tratam a questão que como a Adele falou, né? Vocês pegam mais na questão da apologética, então, para a pessoa saber do que se defender, ela tem que saber também do que está atacando ela, né? Então, vocês tratam essa questão das heresias, no caso do projeto? Até, inclusive, essa questão que a gente falou agora da lei moral, de Levítico e tudo, que é uma das situações que eles usam, né? Um dos argumentos que eles usam para meio que validar a prática. Então, nós abordamos os principais argumentos que eles usam para validar a prática. Então, a gente pega esses argumentos e a gente combate ele à luz da palavra. Nós demonstramos lá, olha, é isso aqui que eles vão falar. Como, por exemplo, dessa questão, né? Eles vão dizer que quando falava lá em Levítico, se tratava apenas de algo para aquela época, que era algo cultural, que Deus estava ali proibindo e tudo. Mas à luz da palavra, nós vemos que é totalmente contrário, como já foi mencionado aqui. Então, a gente se baseia muito nisso. Nós pegamos os principais argumentos e combatemos à luz da palavra. Então, não só entra na questão da homossexualidade, mas trazendo também para a questão do espiritismo, da religião de matriz africana, né, que é a Umbanda, e o cristianismo, nós também trazemos essas questões de defesa no sentido dos ataques que podem surgir, né? Inclusive, dentro da nossa palestra de espiritismo, Umbanda e cristianismo, a gente traz alguns livros essenciais para aqueles que precisam se defender de heresias, de seitas. Nós trazemos até o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é eu preciso saber aquilo que eu creio. Se eu não sei aquilo que eu creio, então eu estou meio perdido, né? Então, não somente essa questão de saber declarar a sua fé, mas também de se defender dos ataques, conhecendo. Porque muitas pessoas hoje, elas acham que tu só precisa ler, só precisa saber daquilo que tu crê. Mas não é bem assim. Tu precisa saber aquilo que tu crê, tu precisa saber se defender, mas também tu precisa conhecer de onde vêm os ataques, os quais são os ataques. Eu só conheço os ataques e quais são eles, lendo sobre eles. Então eu não consigo me defender somente me apegando naquilo que eu sei. Porque todos aqueles que vêm com heresias, ideologias, eles vêm de uma outra... Eles não vão trazer a Bíblia, para falar bem assim. Ou eles vão trazer a Bíblia de uma forma deturpada. Se eu não tiver conhecimento sobre aquilo que ela está falando, ou sobre o texto que eles estão colocando ali, eu me perco. É que nem a questão que o pessoal fala de Davi e Jonatas. Sim. Mas Davi e Jonatas, eles eram mais do que amigos. A alma deles, ela tinha uma conexão tão forte, isso daí só pode ser a homossexualidade. Não é nem por aí. As pessoas pegam um texto, deturpam totalmente o contexto da história, e aí elas acabam criando um pretexto
para dar base em alguma falácia que elas querem que seja baseado com a Bíblia. Hoje tu pode encontrar qualquer pensamento que uma pessoa tiver, se ela pegar um texto e isolar, ela pode criar uma doutrina. Mas aí, se realmente o contexto é respeitado, aí já é outra história. Quando tu quer discutir isso, tu vai conseguir se defender desses ataques e defender o ponto de vista essencial da palavra de Deus, aquilo que ela realmente fala, a partir do estudo. Se não estudar, aí a coisa se torna pior, porque tu vai se enrolar, se enrolar, se enrolar. Eu lembro da primeira revista de 2022, eu não lembro direito se era o Pastor Zé Gomes, que era comentarista da revista dos adultos. Os valores? Não. Falava sobre as escrituras. Eu não lembro se era ele que estava como comentarista, mas uma frase que me chamou a atenção foi que nós devemos ler a Bíblia com o coração vazio. Porque as pessoas, elas vão ler a Bíblia, só que elas já vão com algo no coração delas. Então não tem como a palavra encher o coração de alguém, sendo que o coração dela já está cheio de outra coisa, né? Então, esse argumento é muito bom, porque realmente essas pessoas que vão usar a Bíblia para deturpar alguma coisa, elas já têm algo no coração delas. Então, elas vão falar que é aquilo, mas na verdade não é. Elas colocaram aquilo, né? É a questão da adição, que é uma das coisas que é colocado na heresia. Sim. Então, ela adiciona alguma coisa à palavra de Deus e isso torna... É que nem o pregador, que ele fala assim, não, eu já tenho a mensagem, só falta o texto. Tipo isso. Aí tá tudo na cabeça dele. Não, eu já tenho a mensagem, já tá perfeita, agora só falta procurar o texto. Aí lá vai a palavra, eu tenho que fazer o contrário, né? Uhum. Buscar primeiro o texto para depois ter a mensagem em si. Então isso acontece com qualquer pessoa, não, tá tudo pronto aqui na minha cabeça. Agora você precisa achar a base para o meu argumento, porque o argumento eu já tenho. Então ler a Bíblia já com o coração cheio de si mesmo, né? Porque a pessoa, para ela ser realmente guiada pela palavra, ela precisa realmente ler a palavra com o coração vazio, deixando que Deus guie e vá instruindo ela no caminho. Agora, se ela vier com umas coisas cheias de si, aí ela vai poder falar o que ela quiser. Pode usar qualquer texto que ela vai ter uma base. Verdade. Teve um tema aqui que você usou que é sincretismo. Eu gostaria que você explicasse melhor. O sincretismo, isso vai surgir lá em Creta, né? O termo sincretismo ele vai surgir lá em Creta, que é digamos assim, a reunião dos cretenses, né? Lá na ilha de Creta, lá onde Tito ele foi pastor durante um tempo. Sincretismo nada mais era que a junção de todos os cidadãos de lá para se posicionarem em determinado, digamos assim, desafio ou determinado perigo iminente ou para fazer qualquer orgia. Então, toda vez que acontecia algo, olha, uma festa, aí esse termo era usado, o sincretismo, ou seja, a junção dos cretenses. Aí o que veio acontecer? O sincretismo, saindo já de um contexto mais histórico-cultural, ele passa a ser a junção de doutrinas. É a junção de tudo, de mistura, digamos assim, de várias religiões em uma só. Então, quando, digamos assim, tu traz alguns princípios de outras religiões, como Espiritismo, Umbanda, sem tu saber qual é a origem dessas doutrinas, desses ensinamentos, e tu junta isso com o cristianismo, aí tu tem algo que é muito sincretista, né? Que é uma mistura de religiões. E aí nós temos isso, por exemplo, na questão do cristão que crê no karma. No karma? Que se está acontecendo alguma coisa com a tua vida, é porque na vida passada ou se tu fez uma coisa de ruim no passado, na tua vida agora, no teu passado, e está acontecendo uma coisa de ruim, é o teu karma. Ou seja, nada mais do que a lei da semeadura que a gente fala, né? Só que aí tem cristão que usa o termo karma, né? E aí é justamente isso. Esse é o perigo. É tu trazer alguns preceitos de outras religiões, alguns princípios de outras religiões e tu misturar tudo isso numa só, sem tu saber que tu está fazendo isso. Hoje nós temos muitos cultos assembleianos, digamos, não digo aqui em Abaetetuba, né? Mas em muitos outros lugares que tu pode acompanhar na internet, cultos ditos pentecostais, com uma influência muito grande de religiões de matriz africana. Com batuque, com festas, velas. Isso é o quê?
é sincretismo. Isso acontece muito no lado do Nordeste, né? Então, tu vai ver que é uma mistura de religião, aí tu vai perdendo a essência do que realmente é o cristianismo. Então, quando tu vai perdendo essa essência, tu vai misturando tudo, vai comendo de todas as coisas e, eu vi isso daqui bacana. Aí tu vai trazendo para o teu meio. Aí tu tá juntando coisas que não é para juntar. Então, nada mais é do que o sincretismo. As pessoas, elas eram lá em Creta, né, de diferentes ideologias, mas elas se juntavam para fazer uma única coisa. Hoje nós vemos isso também nos cultos ecumênicos, né? E aí tu vai ter lá várias religiões juntas e aí todos se reunindo para prestar um culto. Não sei para que Deus é, mas... Você falou sobre o credo das Assembleias de Deus, né? Isso é muito importante. Você teria como falar como é que um adolescente, por exemplo, ele pode ter acesso a... Sim, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele é um livro, digamos assim, muito bem elaborado por uma comissão de pastores. Então, tudo aquilo que eu preciso crer como um crente assembleiano está lá. É um livro muito extenso, né? Se é bem verdade, é um livro muito extenso, tem que ter muita paciência para te ler, porque é um livro muito cansativo. Não que nenhum livro seja cansativo, mas tem uns que são mais didáticos, assim. E não é o caso da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ele é um livro muito direto, precisa ter muita paciência, porque são muitos credos, e cada credo ele vai ser dividido em subsídios, no caso, né? Então, por exemplo, nós cremos no único Deus e na Trindade. Aí vai mostrando lá ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, é um livro muito extenso. Muito extenso. Vai até, digamos assim, o final dos tempos, o juízo final. Então, o adolescente, para ele ter acesso a esse livro, ele pode ter do meio mais correto que seja, que é ir numa livraria e comprá-lo ou pedir pela internet, né, no site da CPAD, já que é da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aqui perto tem a livraria Canaã, não vou fazer propaganda, mas pode ser que esteja lá a disponibilidade. E é muito importante que todo adolescente ele tenha, que é justamente para ele crescer com esse senso, digamos assim, doutrinário. Como assim senso doutrinário? O senso de ele saber no que ele crê, no que ele está crendo, no caso, né? Nós vivemos em uma época, né, não digo isso de agora, mas durante muito tempo, em que adolescentes, jovens, eram adolescentes que participavam da igreja, mas porque os pais levavam eles para lá. Por que tu é crente? Porque meu pai é crente. Mas não é bem assim, né? Se realmente a pessoa ela quer ir para o céu, ela quer ter um relacionamento com Cristo, ela precisa buscar por si. Então, a pessoa que está de uma forma encostada na igreja, ela precisa mudar essa concepção dela, porque senão ela está perdendo o tempo dela. O chamado cristianismo cultural. Cristianismo cultural, meu pai é crente, eu também sou crente, então está tudo certo. Mas não é bem assim, a pessoa precisa saber por que está ali. Você precisa saber, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer do culto racional. Preciso saber por que eu estou prestando culto. Preciso saber por que eu estou indo para a igreja. Então, quando eu tenho uma declaração que ela vai me nortear daquilo que eu preciso crer, com embasamento totalmente teológico e bíblico, aí, com certeza, é de muito proveito para os adolescentes, para a mocidade e juventude em geral, para que venham conhecer realmente o nosso credo. Eu creio nisso daqui. Por quê? Porque está baseado em tal texto, a Bíblia diz assim, e lá está tudo esquematizado, um credo muito bem organizado, você não vai ter nenhuma dificuldade para ler no sentido de organização. Vai ter só que olhar lá o que vai dizer o credo e tacar o sino da tua Bíblia, porque tem muitas diferenças, mas é de extrema importância para todo adolescente, para todo jovem possuir um exemplar na sua casa. Muito bem. Voltando para o nosso assunto, que eu acho que a gente foi meu longe. Mandaram uma pergunta para vocês lá no Instagram, perguntando como é que está sendo a experiência de vocês sendo embaixadores aqui em Almeida. Para mim isso é uma realização, porque eu sei que o meu chamado é o ministério de ensinar, e especificamente na área da apologética. Então, eu tive convicção nisso, principalmente em julho do ano passado, quando eu estava estudando no seminário de teologia, estava estudando especificamente a disciplina de apologética.
Então, quando eu assistia ali às aulas, eu sentia o meu coração queimar, pulsar por aquilo. Então, para mim, aquilo era uma realização. Estar ouvindo aquilo e fiquei pensando, não, é para isso que Deus me chamou. Eu tinha a convicção, e tenho até hoje, na verdade. E eu também tinha aquele pensamento assim, não, mas hoje na igreja nós tratamos esses assuntos como um tabu. Pouco falamos sobre esses assuntos relacionados à área da apologética. Então era algo que me entristecia muito. E muitas vezes eu orei e falei isso para Deus, sobre essa questão, né, dessa minha tristeza, dessa minha angústia de não ter esse preparo, porque o contexto que nós estamos inseridos, pelo menos que eu estou inserida, é de ver jovens e adolescentes que saem da igreja justamente por influência do meio universitário, de convivência com pessoas que não praticam a mesma fé que ele. Então, eu presenciei muito isso. E isso me entristecia porque eu sei que essas pessoas, elas se afastavam porque elas não haviam recebido preparo. Ou seja, nós falamos que nossos adolescentes precisam ir para as universidades, precisam ter o emprego deles e tudo, se formar, mas nós devemos entender que a universidade é um ambiente hostil ao cristão. Então, se eu estou enviando o meu jovem, se eu estou enviando o meu adolescente para lá, eu preciso preparar ele para o que ele vai passar lá, para que ele possa vir a defender a sua fé, ou até mesmo a permanecer, na verdade, na fé que ele acredita. Então, quando surgiu a oportunidade, assim, foi algo, eu vejo que muito de Deus, de eu chegar até lá, principalmente da minha ida à Comiadepa e tudo. E foi através de um amigo meu, que é o irmão do pastor Gesiel, e ele já estava acontecendo o projeto, já tinha tido a primeira aula, que era a aula de homossexualidade, e ele já tinha mencionado para mim, e ele falou, olha amiga, não tem ninguém de Abaetetuba aqui, não tem, porque como eu falei, né, há vários embaixadores de várias cidades ali. Sim. Então, não havia um embaixador de Abaetetuba ali, um representante de Abaetetuba. E ele falou isso pra mim e eu fiquei, poxa, não tem, né? Fala assim, me coloca. Poxa, me coloca, né? Só que assim, eu não falei nada pra ele. E, na verdade, eu já sabia desse projeto desde o início, porque como ele também fez parte da formulação dos temas e tudo. Então, eu já tinha um interesse, só que também eu não queria me dar por oferecida, né? Falar, ei, me coloca aí. Então, eu vejo que realmente foi algo de Deus e que eu não precisei fazer nada. Ele apenas indicou o meu nome para lá para o pastor Gesiel. O pastor Gesiel levou meu nome para o pastor Gilberto. De lá, o pastor Gilberto ligou para mim e me convocou para eu estar lá, né? Antes de tudo, ele tinha ligado para o pastor Javan, conversando com ele e tudo. Que era essa que tinha sido a minha preocupação, que primeiro falassem, né, com o meu pastor e tudo para avisar ele sobre isso. E foi avisado e tudo, então foi na semana do próximo encontro que ia haver lá. Então eu fui para esse encontro, recebi todas as instruções de como deveria ser implantado aqui na nossa cidade e tudo. E já tinha mandado ali mensagem para o pastor Javan para a gente já ver, né, se reunir para colocar em pauta o que precisaria ser feito. E quando eu me reuni com o pastor Javan, ele falou, não, você precisa de alguém para lhe auxiliar, algum jovem, mais um jovem para lhe auxiliar. E também de alguém da ordem eclesiástica da igreja para estar também à frente com vocês. E ele indicou o pastor Alessandro, que também está juntamente conosco, nossa autoridade eclesiástica. E, na minha mente, o jovem que veio foi o Juan, que eu já sabia que ele era universitário, né? O meu desejo era que também fosse um jovem universitário, que tivesse envolvido com essas questões. E que também noção no caso do que ele iria enfrentar lá dentro. Exatamente. Então, o Juan, eu vi que ele foi a pessoa mais indicada. Então, nós sentamos e tudo com o pastor novamente e já decidimos ali como iríamos abordar, como iríamos falar dos temas. E foi tudo assim. Graças a Deus, decorreu tudo bem, correu tudo bem. E a gente começou com as supervisões 1, 2 e 3 no ano passado. E voltamos esse ano com as supervisões 4, 5 e 6.
e agora já estamos indo para as supervisões 7, 8 e 9. E tem sido uma experiência fantástica, porque, como eu falei no começo, para mim isso é uma realização. Estar fazendo isso, estar falando daquilo que o Senhor me chamou para falar, porque eu vejo que a satisfação da nossa vida está em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O homem, ele nunca vai poder assim ser satisfeito plenamente, ser feliz plenamente, enquanto ele não fazer aquilo que o Senhor mandou. Eu acho que você tem uma tendência para o ensino. Ele acha. Eu acho. Falando nessa questão de ensino, vocês dois são professores da escola bíblica, né? Isso. Vocês de alguma forma tentam implementar a questão do projeto na fala de vocês durante a aula, falando para os alunos de como é a vida dentro da universidade, tendo que tem que participar do projeto porque é uma oportunidade única, né, deles se prepararem e entenderem o que está à espera deles, né, para eles poderem se preparar. Vocês de alguma forma tentam fazer isso? Eu sou professor de jovens lá na minha congregação e dentre os meus jovens, a maioria, se não todos, já passaram pela faculdade, já concluíram e alguns estão, né, como eu, assim, tem alguns que estão ainda nesse meio acadêmico e eu sempre falo, né, incentivo eles, principalmente nas nossas aulas, né, eu não sou um professor que só vai ali fala, não. Eu gosto muito de trazer O cotidiano. Isso, o jovem, a participação dele, trazer o contexto cotidiano que ele vive, que eu vivencio, para que seja uma discussão muito boa, se depender do assunto da lição, né? Claro, a gente não pode fugir da temática, mas trazer sempre esse diálogo. E dentro desses diálogos, com certeza, nós sempre passamos, né, por assuntos, temáticas muito debatidas em questão de se posicionar. Quando nós falamos em posicionamento, nós temos que falar, digamos assim, de defender o cristianismo, no caso. Estou sendo um cristão, eu tenho certeza que uma pessoa que ela é cristã, a partir do momento que alguém falar mal do cristianismo, ela vai ser ofendida. Então, eu preciso saber quem está falando, com quais argumentos, né, eles estão utilizando para vir me ofender. E eu preciso estar preparado para também fazer isso de uma forma muito assertiva. Então, eu, pelo menos, tento trabalhar com os jovens, na classe que eu estou, trazer essa discussão para eles do ambiente universitário, do ambiente acadêmico e da hostilidade que nós passamos. Não só nesses ambientes, mas eu exploro isso muito além de ambiente acadêmico. Porque às vezes nós temos amigos, familiares, que também tem certos posicionamentos que a gente precisa se posicionar também. Caso nós não nos posicionemos, a gente vai enfrentar o consentimento, né? Não se não fala nada, ele está consentindo pelo que eu digo. Então nós precisamos também trazer essa questão não só para esse ambiente, mas trabalho e outros, com certeza, é aquilo que nós precisamos pontuar com os jovens para que eles venham estar a par do que eles esperam, né? Em qualquer ambiente que seja. Falando na questão do ambiente universitário, né, uma pessoa que mandou uma pergunta para vocês, perguntando por que é tão comum do jovem, quando ele entra na universidade, ele normalmente abandonar a fé. Porque, geralmente, se não todos, não tem um fundamento. Você vê que, principalmente esse ano que eu entrei como coordenadora de adolescentes, eu pude ver mais de perto, apesar de ser agora no começo do ano, mas pude ver de mais de perto assim, o quanto há uma carência de ensinamento aos adolescentes, principalmente nesse contexto de adolescentes. Eu vejo que muitos não têm o conhecimento básico da Bíblia. Ou até mesmo, na realidade, eu vejo que a questão da apologética, da defesa da fé, está muito ligada ao nosso amor a Deus, ao nosso amor ao Evangelho. Porque eu só vou defender aquilo que eu amo. Sim, eu não vou fazer questão de algo que eu não gosto ou que tem pouca importância na minha vida. Não vou fazer questão. Isso é uma coisa óbvia para qualquer um de nós. Então, vale muito para essas pessoas que entram na universidade e que na primeira vez que são atacadas, eles logo abandonam a fé. Por quê? Porque aquilo não era algo importante na vida deles. Então, eu vejo que essa questão
está muito ligada primeiramente ao amor a Deus. Então, se eu não amo a Deus, eu não vou defender Ele, eu não vou defender a minha fé, eu não vou defender aquilo que eu acredito ser a verdade, ou pelo menos diz que acredita. Então, o que falta em muitos adolescentes e muitos jovens, principalmente, é o amor a Deus, o amor à sua palavra. Então, se eu não amo a palavra de Deus, se eu não amo a Deus, eu não vou buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque aqui entra a seguinte questão: não basta somente amar a Deus, dizer que eu amo a Deus, porque o amor, na verdade, ele vai muito além de palavras, ele está ligado à prática. Se eu digo que eu amo a Deus, eu devo o quê? Praticar o que está na sua lei, que é a Bíblia. Então, se eu digo que amo a Deus, eu devo praticar o que está escrito na palavra dele, mas eu só vou saber o que está escrito se eu ler. Jesus disse que quem ama ele pratica os seus João ensinos. 14, 21, exatamente. Porque é o mínimo, né? É o básico de cristianismo que a gente tem que ter. E eu vejo que é isso, muitos adolescentes se afastam, jovens saem da igreja, da presença do Senhor, por conta disso, porque eles não possuem um firme fundamento. Eles não amam o Senhor de fato, nunca passaram pelo processo da regeneração. Então, esse que é um mal, né? Infelizmente. E precisamos trabalhar nisso. E é óbvio, a gente não vai poder fazer um milagre, né? A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Porque eu creio que o Senhor ele tem levantado jovens, que Ele tem levantado adolescentes, para que possam ser influência na vida de outros jovens, de outros adolescentes. Então, a gente precisa olhar com esse olhar de carinho, de amor pelos adolescentes, pela juventude, para que a gente também venha ajudá-los nas suas necessidades. Porque muitos, como eu falei, carecem do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós, com esse dom do ensinamento, nós devemos ensiná-los, sabe, nos caminhos do Senhor. Nós devemos apresentar o Senhor para eles, porque muitos chegam ali na igreja, como falei, sem saber o básico, sem conhecer a Deus. Só ouve falar, né? Vai ali no domingo na igreja. A papagaia, né? Isso. Só ouve ali as pessoas falarem sobre esse Deus, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o Evangelho, mas não conhecem a Deus de fato. Uma coisa é você ouvir falar sobre aquilo, outra coisa é você conhecer. Então, eu vejo que está muito ligado a isso. Jovens, eles se afastam porque eles não amam o Senhor de fato. É importante pontuar também o fato de que isso é uma questão natural, né? Que o forte ele vence mais fraco. Então, todo aquele que se coloca como fraco, né? E não se fortalece, quando a gente fala de cristianismo, não se fortalece em Cristo, quando vier o mal, o perigo e qualquer ideologia diabólica, né, que não estiver fundamentada na palavra e ele não tiver esse fortalecimento na palavra, ele vai ser facilmente derrubado. Por quê? Porque nós sabemos que as ideologias elas vêm com palavras bonitas, né? E é muito fácil tu ser levado por elas quando tu não tem um sustentáculo na fé, quando tu não está firmado na fé. Então, o jovem universitário, né, que ele de cara entra na universidade de uma forma despreparada, de uma forma assim, não fortalecida, né, ele não entra fortalecido ali naquele espaço, ele vai entrar lá e facilmente ele vai ser derrubado, derrotado, né? Quando nós falamos que é preciso defender a sua fé, não é só brigando que se defende a fé, mas é também sabendo se posicionar, sabendo onde é seu espaço, sabendo onde eu posso me meter e onde eu não posso. Tem alguma coisa ali que eu vi que não é para mim. Vou evangelizar no meio da avenida. Então, tem coisa que não tem cabimento fazer parte. Então, aquele que é melhor ele ver o mal e se esconder do que ver o mal e encarar de cara, porque senão o negócio fica sério e se ele não estiver fortalecido para ir ali, aí o negócio complica. Então, o jovem, o adolescente que entra nesses espaços, ele precisa primeiramente se preparar para ir para lá, porque ele não sabe o que o aguarda. Assim como pode aguardar coisas boas, muito bem, pode aguardar também coisas demais. O projeto ele tem alguma meta para esse ano, seja ela qualitativa ou quantitativa? Eu acredito que a nossa principal meta é despertar os jovens. Essa é a nossa meta geral. A gente não tem assim uma meta de números e tudo. A gente quer que de fato mais pessoas possam
estar lá, que possam participar do projeto, mas eu acredito que não se trata de números, porque se fosse por números, a gente já tinha feito uma revolução aqui em Abaquetuba, né? Então, não é por números, mas sim por pessoas que estão dispostas, de fato, a amarem o Senhor de todo o coração e a defenderem aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Com certeza. E quando a Deliane fala de metas e tudo mais, não entra em questão de quantidade, né? Sempre uma questão de qualidade. Nós temos a nossa programação, né, para esse ano, que é chegar a alcançar todas as supervisões. Nós temos 2 temas, já que nós estamos colocando e implantando as supervisões. E após nós chegarmos até a última supervisão, nós vamos voltar para o tempo central, a supervisão 1, 2 e 3, já com outras temáticas. E aí nós já estamos nos preparando, estudando, juntamente com o Gesiel lá, o pastor Gesiel lá de Belém, juntamente com os outros jovens, para trazer novamente, né, quando a gente voltar, outras temáticas, outros assuntos que também fazem jus aos embaixadores universitários. Vocês sabem informar se vai ter algum evento esse ano a nível, seja ele estadual ou nacional, igual como teve nos anos passados, da UMADESP? Sim, sim, em julho o congresso da UMADESP ele já é algo assim que está fixado. Já é algo que está fixado para ser sempre no período de julho. Mas há as programações dos embaixadores, né, especificamente o qual a gente participa. Agora, em abril, dia 9, 10 e 11 de abril, se eu não me engano, vai ter um evento da CPAD e da CGADB, lá na Comiadep, vai ser sediado aqui, né, na Comiadep, aqui em Belém. Então, os embaixadores provavelmente terão uma oportunidade de apresentar o projeto, né, nacionalmente, porque se trata de um evento nacional. Então, nós já fizemos a apresentação na última AGO que teve na Assembleia Geral Ordinária. Fizemos a apresentação do projeto e agora pretendemos fazer em abril essa apresentação. Bom, as programações, elas são assim, ainda um pouco indecisas. Depende muito de lá, de como eles vão fazer e tudo. E a gente aqui, a gente só recebe esse chamado, estamos à prontidão para estar lá. A gente trabalha tanto lá, quanto também a gente pensa em trabalhar aqui também. A gente não sabe se em algum momento a gente vai ter a oportunidade de trazer o pessoal de lá aqui também, porque é uma das missões dos embaixadores implantar em outras localidades. A Adeline já acompanha isso mais de perto, ela já viajou até para o Maranhão. Eu ia até para o Maranhão para lá com o pessoal, para implantar esse projeto também para lá. Já fui em Belém, para assim, tá viajante. É o apóstolo Paulo da nossa geração. Eita glória! Mas aí a gente, quem sabe, traga também os representantes para vir aqui a Abaquetuba em um dia para a gente trazer uma discussão, quem sabe numa reunião do ministério ou alguma coisa. Isso até porque da última vez que na realidade já teve a implantação do QGU aqui, só que foi só do projeto teológico. Agora a gente pretende trazer já mesmo o projeto especificamente dos embaixadores aqui. Deus quiser. Amém. Certo. Para encerrar, ainda nessa questão de eventos, né, eu gostaria que vocês fizessem um convite. Infelizmente, esse podcast só vai sair na segunda, então vocês só vão ter o convite para o próximo. Sim, mas a gente já convida para todos. Só lembrando, né, eu ouvi a Adeliane falar e o irmão também, independente da supervisão, né? Se os jovens de outras supervisões que não estão ali na lista, onde vai ser colocado o projeto, tiver disponibilidade de estar lá com vocês, porque se a gente aprende na didática escolar, né, que toda aula é diferente. Sim. Eu nunca vou fazer uma aula igual. Nunca. Toda aula pode dar. Eu sou professor também, então tem vezes que eu saio de uma sala e vou para outra. E é a mesma aula, é o mesmo assunto. É o mesmo conteúdo, só que a forma de tu, digamos assim, dinamizar a tua aula, a forma que tu explica é totalmente diferente. Então, se tu for para uma aula com a gente em um domingo e tu voltar no outro, na próxima supervisão, tu vai ver que é totalmente diferente, porque assim, a gente vai mudando alguma coisa, vai falando de forma diferente, dependendo do nosso público. Muito bem.
Aí eu queria dar a oportunidade para vocês, para poderem convidar o pessoal para estarem lá com vocês. Nos próximos, né? Isso. A gente, se Deus quiser, pretendemos finalizar em março. A gente já vai, até o final de março, passar por todas as supervisões, finalizando esses 2 temas que nós mencionamos. E nós queremos fazer um convite a todas as supervisões que ainda estão faltando, e não só essas supervisões, mas a todo jovem, a todo adolescente que deseja participar. Saiba que o Senhor, Ele conta conosco, Ele conta com cada um de nós. Não pense que só porque você é um adolescente ou porque você é só um jovem, que o Senhor Ele não quer te usar. Na verdade, é justamente você que o Senhor quer usar. Nós precisamos nos levantar como de fato geração eleita, como muitas vezes nós proclamamos. Nós devemos nos levantar como geração eleita e proclamar aquilo que dizemos ser a verdade, porque sabemos que de fato é a verdade. Então você, jovem, adolescente, está convidado a participar dos próximos encontros que terão. Nós ainda estamos programando as datas, mas logo lançaremos nos grupos, para os dirigentes, para os supervisores. E assim que chegar na sua supervisão, ou até mesmo se você tiver interesse de participar, não hesite em fazer isso, né? Deus com certeza nos chamou, né, como jovens, para sermos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para fazermos a diferença, para saber nos posicionar diante de uma geração apóstata, diante de uma geração perversa que tenta nos perverter de diversas formas. Mas Deus, Ele nos chamou para nós sermos fiéis, e é nos preparando que nós conseguimos ser fiéis a Ele, saber defender aquilo que nós acreditamos. Nós vivemos tempos difíceis. E quando nós falamos de tempos difíceis, né, nós muitas vezes não trabalhamos mais com as perseguições que foram trabalhadas no tempo da igreja primitiva. Satanás, ele é astuto e agora ele usa de outros métodos para trazer uma implantação e uma perseguição ideológica contra a nossa fé cristã. E é preciso todo jovem, todo adolescente crescer com essa maturidade para que quando ele chegar na sua escola, quando chegar na sua universidade, quando chegar até mesmo no seu trabalho e nos demais ambientes, estar preparado. E nós queremos fazer parte e chamar você para fazer também a diferença. Amém. Eu vou dar logo a oportunidade para vocês agradecerem, fazerem os agradecimentos de vocês, as menções, o que vocês quiserem. Eu agradeço muito, principalmente a Deus, obviamente, por nos oportunizar tudo que estamos vivendo, né? Porque, como falei, é uma realização. Então, o Senhor, Ele tem realizado esse sonho, principalmente para mim, né, na minha vida. E agradecer ao pastor Gilberto por ter essa preocupação com o jovem. Nós vemos que desde o projeto do QGU em si, nós vemos essa atenção que ele dá, principalmente à juventude, né? E nós agradecemos muito a essa preocupação do nosso pastor, presidente da Comiadepa. Agradecemos também ao pastor Javan, nosso pastor aqui da nossa supervisão de Abaetetuba, que deu total apoio quando mencionei a questão do projeto, foi de total acordo, falou que podíamos contar com ele, que ele estava ali à disposição e nos deu total apoio. Tudo que precisávamos, ele estava ali para nos auxiliar. E agradecer também ao nosso professor, o pastor Josiel, que é super atencioso conosco, sempre está ali disposto a responder às nossas dúvidas, nos ensinando, sendo ali o nosso mentor, por excelência, né? Ele opera ali, faz o seu trabalho com excelência e graças a Deus nós temos visto aí o seu empenho, a sua dedicação nesse projeto. Sim. Subiu uma bem? Eu aqui primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade, também na pessoa do Alexandre, que agradeço ao convite aqui do Teamcast, né? Muito obrigado por ter lembrado de nós, para fazer parte, para divulgar também o nosso trabalho que nós estamos empenhando, ao lado, como a Adeliane já falou, ao lado do pastor Gilberto, que tem dado todo o auxílio, todo o suporte, né, para a juventude. E esse é mais uma ramificação de um projeto que é muito maior e cada ramificação ela vai trabalhando em uma área. Tem aqueles que trabalham na área da teologia, com o projeto do QGU na parte teológica. Nós trabalhamos aqui numa parte mais universitária, mais apologética, mas trabalhamos para
glorificação do nome do Senhor e para o preparo do adolescente, do preparo do jovem. Ao pastor Javan também por todo apoio que ele tem nos dado desde o começo, né? Montando a nossa equipe. Primeiramente chegou eu e a Adeline para conversar com ele nos deu todo o apoio, todo o suporte. Quando eu precisei ir para Belém, ele me hospedou na casa dele, então quando eu fui lá pela primeira vez conhecer mais de perto o projeto, então tive esse auxílio. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor, louvo a Deus também pela vida da Raíssa, que faz parte, minha namorada, que faz parte também do nosso projeto, nas entrelinhas, mas está sempre ali nos apoiando. Ao pastor Alex, que também nos auxilia nas reuniões que a gente tem. Olha, vamos fazer assim, assim, depois a gente senta de novo. Então, a gente tem uma pessoa que é muito experiente ao nosso lado para nos orientar. Não é só uma coisa da nossa cabeça, né? Então, tem pessoas por trás que também fazem parte de uma forma mais administrativa. Também agradeço a todos os dirigentes, supervisores, líderes de departamento, supervisor de adolescentes, supervisor de jovem, que divulgam o nosso projeto, que anunciam, né, nas congregações e convocam os jovens e os adolescentes para participarem. Cada pessoa de extrema importância, porteiro, que nos recebe lá, que nos aguarda até o final, que fica com a gente, que nos dá todo o suporte. Então, são pessoas que fazem o trabalho de fato acontecer, que precisam ser mencionadas. Então, aqui nós agradecemos a todas essas pessoas. Se eu esqueci alguém, assim... Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Falando como jovem, é muito importante a vinda desse projeto para o nosso campo, né? Eu tenho visto durante muitos anos jovens, até mesmo adolescentes, né, se afastando dos caminhos do Senhor justamente por não saberem defender a sua fé. Chegarem ali naquele local e se depararem com outra realidade, com outras ideias, né, e deixar a sua fé. Eu sou muito grato a Deus, aos nossos pastores que estão na frente desse projeto, a vocês novamente, muito obrigado pela disponibilidade. Vocês sabem que podem contar com a UAADA para estarem com vocês, comigo. Glória a Deus. Vocês podem contar comigo. Agradecer ao Alexandre pelos vídeos que ele faz pra gente. Sempre, Toda vez. sempre. Me socorre sempre. Essa é nossa social media sem saber. Agradecer pela vida de vocês. E vocês podem contar comigo, nós estamos juntos nesse projeto para a glória de Deus. E é isso, tá? É isso. Vou dar um tchau pro pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Muito feliz por vocês terem ficado conosco até o final. Amém. Receba inteligência.